Paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir mais esse vídeo, assistir, ouvir. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, possa abrir o entendimento de todos aí para o conhecimento da sua palavra, já que é o Senhor Deus que nos ensina, nós aqui apenas somos instrumentos para trazer e expor a palavra. É o que nós temos feito aqui, procurado fazer, expor a palavra de Deus. Não a minha opinião, não a opinião de uma religião ou de alguém. Eu tenho comigo que eu devo ir para a Bíblia vazio dos meus preconceitos, dos meus conceitos. Se eu tiver algum entendimento meu particular na minha mente e for para a Bíblia com aquele entendimento que eu tenho das coisas que porventura eu aprendi de alguém, eu posso até achar na Bíblia algum texto que dê base para aquilo que eu penso, para aquilo que eu aprendi de alguém, que eu ouvi de alguém. Então, eu também ouço pregações, eu escuto, estudo, eu aprendi com pessoas que pregavam a palavra, mas eram pessoas usadas por Deus. Por que eu sei que é isso? Porque eles expõem as Sagradas Escrituras. Então, quando eu vou para a Bíblia com o meu conceito formado, aí pode ser que eu encontre na Bíblia base, algum texto isolado, algum ensinamento isolado, para dar base naquilo que eu penso, daquilo que me agrada, daquilo que eu acho que é certo. Mas quando nós deixamos todo esse nosso entendimento e vamos para a Bíblia vazios daquilo que entendemos, daquilo que porventura temos de entendimento, e pedimos a Deus que Ele, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, revele a Bíblia, revele as palavras de Deus, o que Deus quis realmente dizer na sua palavra a nós, aí é Deus ensinando. É Deus nos ensinando as suas palavras, reveladas pelo Espírito Santo. Jesus, quando aqui esteve, nós vamos ver isso no texto, nós vamos dar uma meditada hoje, nós entendemos isso. As pessoas não criam em Jesus, confrontavam Jesus, disputavam com Jesus a respeito das leis, a respeito das coisas de Deus. Por quê? Porque eles já tinham em si entendimentos que eles receberam de suas religiões, dos seus mestres humanos, que são falhos. Se eu vier aqui ensinar alguém aqui daquilo que eu penso, sobre as coisas de Deus, que nós estamos falando aqui, palavras espirituais. Se eu vier aqui explicar do meu jeito as coisas de Deus, aí pode ser que eu ensine errado ou passe alguma coisa do meu entendimento, não do entendimento que Deus dá. Por isso que a gente deve ir para a Bíblia vazio e pedir, orar e pedir para Deus revelar para nós. É a Bíblia que nos ensina. E muitas pessoas querem ensinar a Bíblia, tem que ser assim. Aí começa a procurar aqui e fazem um estudo, um texto que dê base ao seu pensamento, à sua doutrina particular. E existem muitas igrejas, muitas religiões que são assim. Aí tiram textos para dar base nas suas doutrinas, nos seus ensinos, nos seus dogmas. Aí tá vendo? Aqui é isso, aqui é aquilo, aqui. Aí vai procurando, certo? Não é assim que nós vamos para Deus. Nós chegamos a Deus com humildade. Senhor, eu não sei. Eu não entendo. Eu não compreendo. Se o Senhor não me ensinar, eu não entendo. Então eu estou aqui, eu estou com a Bíblia aqui, e quero que o Senhor me ensine. Jesus, a gente vai ver aqui na Bíblia, Jesus sempre falando, que a palavra sempre falando, que Jesus ensinava nas sinagogas, que Jesus ensinava os seus discípulos, que Jesus ensinava, era Jesus que ensinava, sendo ele Deus.
Observe que Jesus veio numa época que a religião aqui era o judaísmo, as pessoas criam, né, no único Deus, na lei, no que Moisés tinha escrito, deixado escrito da parte de Deus, mas as pessoas ficavam presas só em Moisés, só naquilo que o homem, né, idolatrava o homem, idolatrava a pessoa de Moisés, muitas vezes, né, muitos, né, cria em Moisés, mas não cria em Jesus, né? Não, nós temos que crer não em Moisés, homem, porque ele também é falho, ele também é, né, mas naquilo que ele escreveu inspirado por Deus, aí sim. Porque ele escreveu inspirado por Deus. Deus inspirou a Moisés a escrever tudo aquilo lá. Por isso que nós escrevemos na palavra. Na palavra. E a palavra é quem? A palavra é Jesus. O próprio Jesus se fez carne e habitou entre nós. O verbo. Né? Então, precisamos ficar na palavra. Observe aqui, Jesus, antes de entrarmos aqui em Marcos, nós vamos agora a Marcos a partir do verso 35 do capítulo 12, que é o vídeo número 37. Ou melhor, 38, 37 nós já gravamos, já postamos, é o 38 agora. Mas antes de lá, tem uma palavra aqui que me chamou a atenção hoje, né? Eu gostaria de deixar, que é em João, o evangelista João escreveu no seu capítulo 6, do número 45, e disse assim: está escrito nos profetas. Está escrito, Jesus dizendo, está escrito nos profetas. Jesus estava falando aqui aos judeus, aos escribas, aos fariseus, né, as pessoas, os discípulos que estavam ali em torno dele. Logo depois que ele tinha multiplicado o pão, alimentado uma multidão, né, as pessoas iam atrás de Jesus pelos sinais que ele fazia, pelo alimento que ele dava, pelas enfermidades que ele curava, sarava os enfermos, né? Faziam grandes sinais, as pessoas iam lá por causa do alimento físico, que ele tinha acabado de multiplicar uma quantidade enorme de pães e alimentado 5.000 pessoas, né? Mas, então, esses sinais que Jesus fazia, as pessoas iam atrás dele para Jesus, iam atrás de Jesus por causa desses sinais. Mas eles não entendiam bem, né? É muito além do que só multiplicar aqueles pães, alimentar, porque alimentava ali, né, naquele momento, no dia seguinte já tinha fome de novo, né? Mas se nós alimentarmos de Jesus, da palavra, daquilo que Jesus dá, né, daquilo que Jesus tem, que é a vida eterna, este alimento, irmãos, este alimento espiritual, este alimento que Jesus dá, que é o verdadeiro pão que dá vida ao mundo, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, que se deu na cruz, né? Que foi partido, né? Foi partido naquela cruz, foi morto, né? Repartir, é o que nós estamos fazendo aqui, nós recebemos, nós alimentamos desse alimento, agora nós estamos repartindo esse alimento que é Cristo Jesus às pessoas, ao pregar, ao ensinar, ao expor o evangelho aqui. E Jesus estava ali com os discípulos, as pessoas iam atrás de Jesus, como disse, pelos sinais, pelo alimento físico, material que ele dava às pessoas, né? E aí Jesus está em ensinamento para eles aqui, ó. Eu li 45, vou ler o 44 também, para ficar mais compreensível o que Jesus quis dizer. Ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, ninguém pode vir a Jesus se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que aprendeu do Pai, que ouviu o Pai, palavra de Deus, certo? Vem a Jesus. Então, aonde que a palavra de Deus nos leva? Jesus. Né? E chegando a Jesus, o que vai acontecer? Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ressuscitar. Veja bem, nós vamos morrer, vamos ser sepultados, e no último dia nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Já temos em nós mesmos, pela fé, né, a esperança, a certeza pelo Espírito Santo que é nos dado, que nós um dia estaremos eternamente. É fé que uma vez nós alcançamos por alimentarmos de Jesus, daquilo que Jesus ensina, daquilo que Jesus é, o pão da vida. Né? Se ele é o pão da vida,
né? Acreditamos na sua morte, na sua ressurreição, para perdão de pecados. Não é o que eu sou, não é o que você é. É o que Jesus fez, né? O que Jesus é. Então, todos que ouviram, né, do Pai, entenderam, aprenderam com o Pai, a palavra de Deus, vem a Jesus. E Ele ressuscitará essa pessoa no último dia. Verso 45, está escrito nos profetas. Aí o verso 45 diz, está escrito lá nos profetas. Está lá em Isaías 54:13, quando Isaías fala da igreja, né? Todo o capítulo 54, mas lá no verso 13 está bem escrito isso aí. Verso 45 aqui, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, tem que ouvir e aprender, vem a mim, vem a Jesus. E vindo a Jesus, o que acontece com essa pessoa? No último dia ele será ressuscitado para a vida eterna, né? É o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Na sua morte e ressurreição ele foi partido. Jesus não é só meu, é de todo aquele que crê. Assim como Jesus alimentou aqui uma multidão, 5.000 pessoas, com pão material físico, mas isso é figura. Jesus morrendo na cruz, ele foi repartido. O pão da vida ele foi repartido. A fé, né, em espírito e vida, não é o corpo. Não adianta ir lá, né, pegar um pedacinho do corpo de Jesus que foi crucificado na cruz e distribuir, não é isso. É a fé em Deus, em Cristo Jesus, que nós temos os nossos pecados perdoados. Alimentamos disso, alimentamos dessa verdade, aprendemos assim de Deus, vamos a Jesus e seremos ressuscitados no último dia. É isso que Jesus quis dizer aqui. Por que muitos hoje não ouvem a Jesus, não vão a Jesus, não creem em Jesus, creem em outras coisas? Já que Jesus é o pão da vida, Jesus é o que desceu do céu, ele veio de Deus, ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Por que muitos, né, porque aprenderam de homens, aprenderam de tradições humanas, de religiões diversas que nós temos aí. Existem 4.000 religiões, irmãos, e todas elas pregam doutrinas que elas entendem. Por isso que eu digo, não podemos ter o nosso entendimento, temos que ir para a Bíblia e pedir para Deus nos ensinar. Certamente, se Deus ensinar e nós aprendermos de Deus, conforme Jesus disse aqui, ó, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se nós ouvirmos Deus falar conosco através da palavra, deixar Ele nos ensinar, e não nós querer ensinar Deus, porque tem gente que quer ensinar Deus, né? Tem um sacerdote aí de uma religião, diz que a igreja, ou melhor, a entidade religiosa a qual ele serve, que é romana, né, está acima das escrituras. Se você pensar assim, é ensinamento humano. Coloca coisas, criaturas, acima do Criador. Né? A igreja, irmãos, é corpo de Cristo. A igreja, ela sem a cabeça que é Cristo, não é nada. É um corpo sem cabeça, sem direção, já pensou um corpo só sem cabeça, sem Cristo? Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos aprender de Deus e ir até Jesus, não é? Eu gosto muito da figura de João Batista como figura da igreja, né? As pessoas iam ao João Batista achando que ele era o profeta. Foram até perguntar para João Batista se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era o profeta que tinha sido prometido lá pelos outros profetas, que viria, né, o grande profeta. Ele falou que não, eu sou uma voz que clama no deserto. Olha lá, ó. Sabe aquele um que está vindo ali, está passando ali? Ele é Jesus. É ele, ó. É ele que tira o pecado, ele que é o Cordeiro de Deus. Ele vai morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. É pela morte e ressurreição de Jesus. E muitas religiões querem trazer as pessoas à sua religião, à sua entidade religiosa. E muitos ainda afirmam, cuidado com isso, que somente aqueles que estão naquela religião, seja ela qual for, né,
como disse, são 4.000. Se você estiver naquela religião, participar daquela igreja, daquela religião, você vai para o céu. Se você não participar, você não vai. Isso é terrível, irmão. Isso é a primeira evidência de seita. Seita é aquilo que traz entendimento humano, não de Deus. Desvio da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus e segue ensinamentos humanos. Uma das primeiras evidências é isso. A pessoa acha que somente quem está naquela religião é que é salvo. Então, muitos se vangloriam, né? Eu nasci em berço evangélico. Então eu vou para o céu, porque eu nasci em berço evangélico. Não vai, irmão. Você tem que nascer de Deus, você tem que nascer de novo. Ah, eu sou católico, minha mãe é católica, meu pai é católico. Não é por isso que você vai para o céu, irmão. Você vai para o céu porque você tem que nascer de novo. Você tem que crer em Jesus, verdadeiramente. Deixar, né, esses ensinamentos humanos, essa soberba, essa vanglória humana de achar que só quem está na sua religião é que vai para o céu. Não. Você tem que nascer de Deus, pela fé em Cristo, somente nele. Reconhecer que você é pecador, se arrepender dos seus pecados, né? Deixar a idolatria, deixar a adoração da criatura no lugar do Criador, adorar somente um Deus, que é o Deus que criou todas as coisas, e foi revelado a nós através de Cristo Jesus, e nos acompanha através do Espírito Santo, que Ele nos dá. Tudo é Deus, é um Deus só. Né? Deus, Criador, Pai, né? Que se revelou a nós através do Filho, e que nos acompanha pelo Espírito Santo. É um Deus só, né? Que faz todas essas coisas. E deixar de adorar criaturas, coisas. Tem gente que tem fé até na Bíblia, irmão. Na Bíblia em si mesmo. Se eu pegar a Bíblia e deixar lá, né, como um amuleto em algum lugar na minha casa, achar que ela tem o poder de espantar espírito, alguma coisa assim desse tipo, não tem poder nenhum. Nós precisamos ler e entender a palavra, aprender e compreender as coisas de Deus. Aí sim. É a virtude que Deus nos dá pelo Espírito Santo é que nos salva. É o entendimento. É a compreensão das coisas de Deus. E temos que aprender de Deus. Senão, estamos perdidos. Como o ateu, que nunca creu em Deus, que nunca acreditou em Deus. Não é o fato de eu ir na igreja, não é o fato de eu pertencer. É lógico, nós vamos para aprender, para orar, para ajudar uns aos outros. Essa é a função da igreja. Revelar Cristo, ensinar as pessoas, mostrar quem é o Salvador, revelar Jesus às pessoas, contar como João Batista fazia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que eu estou aqui pregando. Eu quero que você vá a Jesus. A Jesus. Agora, Jesus pode colocar você numa instituição religiosa para você pregar isso aqui. Jesus, as pessoas. Levar as pessoas a Jesus. E aí sim, Jesus vai fazer a obra. Amém? Então aqui João 6, preciso deixar isso para vocês, né? Estão aí ouvindo. Voltando então para Marcos, onde nós estamos. Vamos gravar aqui, já está correndo o tempo, ó. Vamos lá. Como disse, vídeo de número 38. Vamos ler os versos primeiramente 35 a 37. Jesus ali, não é? Falou a respeito do amor, né? A respeito do amor, os mandamentos, né? Os dois maiores mandamentos, né? Que é amar a Deus de todo o nosso entendimento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. Se nós não amarmos a Deus, irmão, dessa forma que está revelado aqui para nós, né, como único Senhor, único Deus, único de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento, todas as forças, na verdade nós não amamos a Deus, né? Não estamos cumprindo o seu mandamento. E amar o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, né? O amor. O amor não é dom. Eu preciso receber o dom do amor. Não, o amor é mandamento do Senhor. Nós temos que cumprir. Se não cumprir, se não amarmos, né,
nós demonstramos esse amor com obras, né? Através de obras que nós fazemos às pessoas. Aí, obras são diversas, né? Podemos ajudar financeiramente as pessoas, ajudar espiritualmente, orando, pregando a palavra, ensinando a palavra. Estou aqui, né, aproveitando esse espaço aqui, né, que tem aí agora, hoje, né, tem as pessoas, muitos não gostam, acho que não é certo, não é correto, mas entendamos, né, até dentro da igreja, até dentro do templo, se nós ensinarmos ou pregarmos alguma coisa fora da palavra, também nós estamos, é perigoso, né? Tem muitas igrejas aí que, não vou citar nomes aqui, mas misericórdia, né? Ensina tudo errado, aí você entra lá, certo? Tudo errado que eu digo é fora da palavra. Heresias que confrontam a palavra. Isso é ensinamento errado, certo? Isso é heresia. Por isso que nós temos que expor a palavra. É o que está na palavra revelado. Não devo acrescentar nada e nem tirar nada aqui. Lemos literalmente, entendemos literalmente e extraímos para o nosso ensino coisas espirituais que estão contidas aqui, né? E aí vamos aprendendo assim com Deus, de Deus. É a Escritura que nos ensina, vem? Então vamos lá, né? Diz aí no verso 35, vídeo de número 38 que nós estamos gravando, Marcos 12, verso 35. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Diz aí: e falando Jesus dizia, ensinando no templo. Aonde estava Jesus? Estava ensinando. Fazendo o quê? Ensinando. A gente vai ver essa palavra ensinando em muitos lugares, né? Jesus ensinava. E os sinais? E as maravilhas que Jesus fazia? Era para testificar o seu ensino, para mostrar que ele estava ensinando a parte de Deus. Então, os sinais que só ele, sendo Deus, podia fazer. Ao fazer esses sinais, as pessoas curando enfermos, dando vista cego, ressuscitando morto, multiplicando pão, andando sobre as águas, enfim, todas essas coisas que Jesus fazia, né, expulsando demônios, era pelo poder de Deus, e isso testificava daquilo que ele ensinava e que confrontava muitas vezes as pessoas. E olha aqui né, nós já vimos aqui, falaram de Jesus a respeito da ressurreição, que ele quebrava o sábado, todas essas coisas faziam, porque não entendiam bem o sentido do que Deus queria dizer com o ensinamento dele. Não aprender de Deus, aprender de homens, né? Então vamos lá. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, o templo de Jerusalém, próximo ao templo, em redor do templo, dentro do templo, mas assim, não lá no lugar santíssimo onde só os sacerdotes da religião judaica podiam entrar, do judaísmo podia entrar, né? Mas Jesus estava ali no templo, né, nos pátios do templo, ao redor do templo. Então diz aqui, falando Jesus dizia, ensinando no templo. Como dizem os escribas, os que escreviam a lei, né, os entendidos da lei de Moisés, que Deus deixou através de Moisés, os escritos de Moisés, dos profetas, dos salmos, né? Como dizem os escribas que o Cristo, o Messias, o Salvador, o enviado, que era ele que estava ali, é filho de Davi. Então, os escribas diziam isso, que o Cristo, o Messias, que havia de vir, é filho de Davi. E Jesus faz essa pergunta, como dizem os escribas? Aí no verso 36 diz assim, o próprio Davi deixou escrito, disse, pelo Espírito Santo que estava nele, já que Cristo ainda não tinha se revelado ao mundo, em carne, como ali Jesus estava, e eles diziam que Jesus não era o Messias, né, até hoje, muitos dizem que ele não é o Messias, porque o Messias vem da descendência de Davi, né? E veja bem que é verdade, José, pai de Jesus, adotivo, vamos dizer assim, né? Por adoção, e Maria que gerou do Espírito Santo, né? Jesus foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, eles eram descendentes da casa de Davi, não é? Mas na verdade Jesus veio de Deus, ele era o Messias, porque o Messias ele não é descendente, ele pode até ser descendente carnal, a gente entender isso, né? Porque Jesus estava como um homem na terra, mas ele veio de Deus, ele se fez carne, Deus que
que encarnou e foi feito isso no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Agora, os escribas ensinavam assim, que o Cristo era filho de Davi. Aí ele diz no verso 36, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, Davi escreveu, né? O Senhor Deus disse ao meu Senhor, Jesus, no caso, dizendo, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é descanso, debaixo dos seus pés, né? Quando Jesus ressuscitou, não é? Jesus agora está sentado à direita do Pai, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés de Jesus, né? E o último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, Jesus já venceu a morte. Já venceu. Jesus ressuscitou, certo? Mas a ressurreição do último dia acontecerá na vinda de Jesus, né? Então, Jesus está sentado lá, à direita do Pai. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Está escrito lá, né? Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Então está escrito lá, Davi deixou escrito nos Salmos, né? Está escrito lá. Como que se está escrito lá, no Salmo, Davi deixou escrito, como então dizem os escribas, os da lei, os do judaísmo, que Cristo era filho de Davi? Se Davi mesmo chama ele de Senhor. O certo, correto é o filho, não é? Chamar o pai de Senhor. Se Cristo era filho de Davi, né? Então, naturalmente, Davi não poderia chamar ele de Senhor, já que Davi é o pai de Cristo, né? Pai do Messias. Quer dizer, as pessoas não entendem as coisas espirituais, né? Veja que o Espírito, Davi falou isso pelo Espírito de Cristo que já estava em Davi. Naquele tempo, Deus ainda não tinha se manifestado em carne, mas o Espírito já falava através de Davi, né? Aí ele explica no 37, pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo o seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Aquela grande multidão que estava ali com Jesus. Ouvia Jesus de boa vontade, né? Então observemos que nós precisamos entender essas coisas, né, de Deus, deixar Deus falar conosco, né? Ouviam os escribas, os doutores da lei ensinavam isso lá, que Jesus era filho de Davi, o Cristo, o Messias era filho de Davi. Ora, se Davi mesmo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que chamava o Messias de Senhor, como é que, né? Como é que Davi, né? Como é logo seu filho? Como é que Davi, que era pai, estava chamando o filho de Senhor? Então, irmãos, precisa entender essas coisas, né? Precisamos entender as coisas de Deus, pedir o ensinamento das coisas de Deus. Por exemplo, Deus, ele é pai, ele é o princípio, ele é o início, ele não tem mãe, não tem pai, não tem... Quem gerou, não foi gerado, Deus existe porque ele existe. Nós temos que partir daí, partir deste princípio. Ninguém criou Deus, né? Ninguém formou Deus. Deus é o Criador. Todas as demais coisas e nós somos criaturas de Deus. Inclusive Maria, né? Inclusive Maria. Maria foi criada por Deus, né? Muito bem. Então Deus não tem mãe, Deus não tem pai, Deus não tem princípio. Antes dele nada existe. E Jesus estava com o Pai. Aí João vai dizer, e o verbo estava, no princípio era o verbo,
E o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, por isso que Jesus dizia, né? Antes que Abraão existia, antes de Moisés, antes de que tudo, eu já existia. Jesus já é desde a eternidade. As pessoas não entendiam isso. Ele estava se revelando a nós ali na pessoa, na carne, né? Mas sempre existiu. Ele é Deus eterno, que sempre existiu, se fez carne e habitou entre nós. Está revelado isso. Ninguém criou Deus, né? Então as pessoas não tinham esse entendimento, e Jesus traz isso aqui. Mas como é que os escribas, olha os escribas, hein? Aqueles que entendiam a lei, ensinavam assim, que Davi, que o Cristo era filho, tinha que ser filho de Davi, descendente de Davi, filho de Davi. E Jesus traz esse ensinamento correto aqui. E observe que a grande multidão ouvia de boa vontade. Então muitos, irmãos, muitos, né? E aí Jesus continua ensinando, né? No verso 38 ele diz assim: e ensinando-os, olha, outra vez, né? Ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças. Né? Eles tinham lá suas vestes, gostavam de ser chamados de mestres, né? Eram saudados nas praças, né? As pessoas reverenciavam aquela pessoa, né? Como sendo, né? Eles gostavam disso, saudações. E das primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Gostavam de estar sempre à frente nas sinagogas. E dos primeiros assentos nas ceias. Então, quando tinha lá as festas, as ceias, né? Eles sentavam ali nos primeiros assentos. Eles gostavam disso, né? Essas coisas, irmãos, são coisas carnais, né? E se nós não vigiarmos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, começamos a achar, começamos a querer, né? Tem gente que hoje começa a colocar vestes especiais, colocam lá aquelas vestes que Deus determinou lá naquele tempo que era figura, né? Vestes santas. E aí começam a colocar e se destacar, né? Com aquelas vestes. E eles gostam disso, né? E Jesus diz assim: guardai-vos, cuidado com os escribas. Eles andam assim, gostam de andar com vestidos compridos, dessas vestes compridas. Hoje também tem muito disso, né? Em todos os meios religiosos aí, as pessoas colocam aquelas vestes compridas, né? Os homens, né? Os sacerdotes, aqui está falando dos sacerdotes, não é mulher, não. Então, os escribas eram homens, então botavam aquelas roupas compridas, né? Aquelas vestes sacerdotais, e das saudações nas praças. Eles gostavam, né? Iam para as praças, faziam ali orações, né? E iam à frente do povo, e eles gostavam disso, né? Parece que tem coisa igual hoje, né? Primeiras cadeiras nas sinagogas, que eram espécie de igrejas, né? Então os locais lá de adoração a Deus, eles se sentavam ali em primeiro lugar, na frente, nas ceias também, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então iam às casas das viúvas, as necessitadas, né? Aqui diz que devoravam as casas das viúvas com pretexto de largas orações. Ia lá, começava a orar nas casas das viúvas, né? Das pessoas necessitadas, a fim de ganhar algum dinheiro, né? Às vezes as viúvas, os maridos deixavam as viúvas bem de situação, e aí iam lá, faziam orações para poder ganhar, ai Jesus, dinheiro das pessoas, né? Então esse trechinho aqui do verso 38 a 40, né? Parece que foi escrito para os dias de hoje, né? Hoje também nós temos assim, né? Nas religiões, geralmente os sacerdotes, aqueles que estão à frente, os líderes, não todos, né? Não todos, mas muitos se julgam, né? E gostam, né? De colocar roupas especiais, e ser saudado, né? De mestre, de
certo? E também gostam de sentar nas cadeiras especiais, nas ceias. Estes receberão mais grave condenação. Então Jesus deixando aqui, irmãos, para nós um alerta, para os líderes, para os pastores, até para mim. Eu não sou líder de nada, estou dizendo assim, eu estou aqui ensinando, de uma certa forma expondo as Escrituras. Não é ensinando não, quem ensina é Deus. Mas eu estou aqui expondo as Escrituras. E ai de mim se eu colocar alguma coisa do meu entendimento, daquilo que eu penso, e ensinar alguém errado. Diz aí, estes receberão mais grave condenação. Por isso que eu tenho que expor as Escrituras e trazer o entendimento daquilo que está nas Escrituras, tirar ensinos para nós, baseados nas Escrituras, não aquilo que eu penso, não daquilo que homens me ensinou, né? Então hoje existem ensinamentos humanos misturados com os ensinamentos de Deus, e Jesus está dizendo aqui, guardai-vos dos escribas. Os escribas são aqueles entendidos das coisas de Deus, que ensinavam a outros. Eles gostavam, né, de serem saudados, de usarem vestes especiais. Irmãos, não tem ninguém especial, o especial é Deus. Grande é o Senhor Deus nosso Deus, Ele é grande, né? Ele é santo, Ele é o poderoso, Ele é o eterno. Fora dele não há ninguém como Ele, não há ninguém acima dele. Ele é o todo-poderoso, o eterno, Ele é o grande eu sou, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, né? É Ele que criou a mim, é Ele que criou você. Se nós estamos respirando aqui hoje, se nós falamos, se nós alimentamos, se nós estamos vivendo nessa terra, Deus que permitiu, né? E vai chegar um tempo em que Deus vai tirar o fôlego nosso pela nossa idade, ou seja, um acidente ou alguma coisa que aconteça conosco, que Deus permita, e acabou. E quem é que vai dizer para Deus que... Quem é que tem poder para segurar o espírito, para manter o espírito? Nada, irmão. Nada. Nós somos pó e cinza. A palavra diz, tu és pó, e ao pó voltará. É isso que nós somos. E o Espírito que dá vida, que nos faz alma vivente, esse Espírito volta para Deus, porque é Ele que nos deu. É o Espírito que dá vida. O homem, carne, tira o Espírito, tira o fogo, acabou. O que sobra a nós? É pó e cinza, vai voltar para a terra, não é? Agora, aquele que crê em Jesus, aquele que se alimentar de Jesus, aquele que receber Jesus como seu único suficiente Salvador, crer verdadeiramente que Ele é o Cristo que veio de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias prometido nas Escrituras, Ele é o Deus que se fez carne, Ele é o Todo-Poderoso, o Santo, o Remidor de Israel, o eterno Deus que esteve entre nós. Morreu na cruz para pagar os nossos pecados, porque a lei de Deus, que é justo, diz que todo pecado tem que ser punido com a morte. E todos nós somos pecadores, todos nós pecamos contra Deus, e todos nós vamos morrer, morte eterna, no juízo de Deus. Não tem ninguém, não é porque eu sou dessa religião, daquela, ou sou isso, não. Se nós verdadeiramente não recebermos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, crer que Ele se fez carne, Ele sendo Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para pagar o nosso pecado, para morrer a nossa morte, para que nós não venhamos a morrer eternamente, mas sejamos salvos da condenação dos nossos pecados, pela morte de Cristo Jesus. Não é porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, não. É porque Jesus fez, porque Jesus é, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? É Ele é, né? E se nós cremos nisso, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Abrimos o coração para Deus. Observe que a grande multidão ouvia de boa vontade. Jesus
escutava Jesus, escutava a palavra de Deus, e a palavra entrava dentro do coração das pessoas, as pessoas criam em Jesus e eram salvas naquele tempo, com Jesus ali, e hoje pela fé no Jesus que veio, e antes pela fé no Messias que veio, sempre foi graça de Deus. E Deus está te dando mais uma oportunidade aí, ó. Mas guardem-se, né, dos ensinamentos humanos que existem por aí. Né? Pessoas que não entendem as coisas de Deus e muitas vezes são usadas por Satanás para ensinar outros. Por isso que eu sempre disse aqui, tudo que nós ouvirmos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, seja quem for, irmão. Paulo deixou um alerta para os irmãos de Gálatas, lá em Gálatas, e disse assim, né, os Gálatas estavam sendo atacados, a igreja que estava em Gálatas estava sendo atacados pelos judaizantes, por pessoas, por falsos profetas. E aí essa notícia chegou aos ouvidos de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo mandou uma carta lá aos Gálatas. Deixa eu ver se eu leio aqui, só para a gente finalizar, para não ficar nas minhas palavras, né? Eu gosto sempre de ler a palavra de Deus, para não dizer que foi eu que estou falando. Ó, Epístola de Paulo. E outra coisa, Paulo, irmãos, foi um homem como eu e você. Não tem nada de especial no apóstolo Paulo, viu? Apenas que Deus usou Paulo na terra, deu sabedoria, deu entendimento, deu conhecimento ao apóstolo Paulo, e ele escreveu essas cartas que aqui estão, né, debaixo de uma permissão de Deus. Então não podemos adorar Paulo também não, viu? Tem muita gente adorando Paulo, adorando Pedro, adorando Antônio, adorando João, o apóstolo. Não, nós temos que adorar Deus. Paulo escreveu o que escreveu porque Deus deu sabedoria a ele, deu entendimento a ele. É igual eu aqui, eu estou falando alguma coisa aqui a respeito de Deus, é porque Deus está consentindo, está me dando. Porque de mim mesmo não tem nada. Então Paulo não tem nada que ser adorado, quem tem que ser adorado é o Deus que Paulo servia. E isso ele deixou bem claro aos Gálatas, olha só. Então, chegou essa notícia para Paulo, e Paulo falou assim, ó, maravilho-me, aos Gálatas 1, verso 6, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É o evangelho, através do evangelho. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, é que as pessoas são chamadas a Cristo, né? Aí Paulo, ele começou a ver que os Gálatas estavam indo a outros ensinamentos que ele não tinha dado, não tinha deixado para eles, outro evangelho. E ele se maravilhou disso, ficou espantado. Ora, se foi o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, que chamou eles a graça de Cristo, por que eles estão indo lá agora? E Paulo ficou escandalizado, maravilhado, diz aqui. Aí ele fala assim, ó, não existe outro evangelho. Esse evangelho que estão ensinando a vocês aí, que não tem como base o que eu já disse, é falso. E na verdade esses querem transtornar o evangelho de Cristo. Vocês precisam ficar atentos. E Paulo diz assim no verso 8, ó, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, Paulo, incluindo ele, ou um anjo do céu, algum ser espiritual que venha do céu, um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou maldito, amaldiçoado. E se você crer nesses falsos evangelhos que estão sendo pregados aí, você também vai ser. Então Paulo deixou bem, olha, não creem nesse, permaneça naquilo que vocês já receberam. É o evangelho que está anunciado. Aonde está anunciado o evangelho? Está aqui, ó. Está anunciado aqui, está escrito aqui. Nós estamos estudando aqui, nós estamos lá, nós estamos expondo, né? Nós estamos em Marcos 12, né? Marcos terminando, Marcos 12. Já temos aí 38 com esse agora gravados aí.
do Evangelho, expondo o Evangelho. E outros tantos, né? Outros irmãos que também estão expondo aí. Aqui eu sou só uma voz, né? E você deve olhar, conferir tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, confira na sua Bíblia se está certo ou não. E aí ele diz assim, no verso 9, assim, ele fala de novo, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então nós não podemos sair deste evangelho que está aqui, ó. Não é o que o homem ensina, por isso que nós temos que ir para cá vazio, e aqui é que vai nos encher. Amém, irmãos? Perdoe aí, né? Muitas vezes o jeito que eu falo, eu sou meio grosso às vezes, mas a minha vontade é que você, né? A minha vontade aqui ao expor o evangelho, ao falar de Jesus às pessoas, é para você que ainda não crê nesse Jesus, ou então está enganado com doutrinas humanas colocadas por homens, por religiões inventadas, religiões humanas, né? Vocês que estão aí enganados, perdidos muitas vezes dentro das igrejas, dentro das religiões, seja qual religião for, não estou falando dessa nem daquela, qualquer uma que traz ensinamentos humanos, vocês percam o melhor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Creia em Jesus, né? Receba Jesus como seu Salvador único e Senhor. Creia que Ele é o Cristo, o Filho de Deus enviado, e seja salvo dos seus pecados. Amém? Não só você, como toda a sua família. Então, mais um vídeo de número 38. Falamos do verso 35 ao verso 40. Né? Querendo o Senhor, nós vamos partir. Aí temos o finalzinho aí do capítulo 12, que é do verso 41 ao 44, e entraremos aí, permitindo o Senhor, no capítulo 13. Estamos chegando lá. Né? O Evangelho de Marcos vai até o capítulo 16. Ainda tem um punhadinho bom aí, está chegando próximo à morte de Jesus. Jesus aqui, né, relatado por Marcos. Jesus depois logo vai ser crucificado, ressuscitado, e tudo isso está registrado aqui por Marcos. Nós vamos chegar lá, se Deus assim permitir. Amém? Perdoe a extensão do vídeo. Se puder, ajude aí divulgando, compartilhando, e que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar você, sua família, sua casa, trazer o entendimento, trazer o ensinamento correto das coisas de Deus, que o Espírito Santo habite em você, habite na sua casa abundantemente, né? Apesar de nós somos falhos, eu sou muito falho, né? Ainda estou aprendendo com Deus, aprendendo com Jesus, né? O Senhor ainda está cuidando de nós temos muito que aprender, muito que melhorar, mas a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Que Ele esteja também sobre a sua casa, sobre você e todos os seus. Que Deus o abençoe. Cristo Jesus. Amém.